Olá, meus queridos e queridas, amados e amadas do Senhor. Vamos meditar mais uma vez um pouquinho na palavra de Deus? Vamos orar. Pai querido, nós nos colocamos nas tuas mãos, te suplicamos a tua bênção para tudo aquilo que vamos compartilhar através desse estudo. Toma a nossa mente, a nossa alma, o nosso espírito, o nosso corpo, todo o nosso ser nas tuas mãos. Dá-nos, ó Deus, a capacidade de entendimento e principalmente de aplicação na nossa vida, aqui naquilo que nós estamos estudando e aprendendo na tua palavra. Nós oramos e clamamos a ti em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos. Então nós estamos aqui para mais um estudo e hoje o nosso tema é nossa missão. Nossa missão, a missão de cada um de nós. Nós vamos começar lendo lá na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo 2, versículo 10, que diz assim: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Pois somos feitura, criação dele, do Senhor, criados, formados em Cristo Jesus para boas obras, ou seja, para sermos bons em tudo. Nós fomos criados para isso, criados em Cristo Jesus para boas obras em tudo, as quais Deus, de antemão, antecipadamente, previamente, preparou para que andássemos nela, para que possamos aplicar isso na nossa vida no dia a dia. Então nós fomos chamados por Deus e fomos criados em Cristo Jesus para as boas obras, para andarmos nessas boas obras. Ou seja, Deus criou cada um de nós com um propósito, com um objetivo, com uma missão. Não existimos por um acaso. Não estamos aqui apenas por existir. Existimos com um propósito dado por Deus. Quando descobrimos o nosso dom, o nosso talento, a nossa capacidade, a nossa aptidão, descobrimos o propósito para o qual Deus nos criou. Descobrimos então qual é a nossa missão. Quando nós descobrimos o nosso dom e o nosso talento, a nossa capacidade, nós descobrimos automaticamente qual é a nossa missão. Quando não desenvolvemos, quando não aplicamos o nosso talento, o nosso dom, a nossa capacidade, a nossa aptidão, aí então nós não cumprimos a nossa missão. Porque nós temos que desenvolver, nós temos que melhorar, nós temos que crescer. A palavra de Deus diz assim: desenvolvei a vossa salvação. Então, nós precisamos desenvolver os nossos dons, os nossos talentos. Quanto mais nós desenvolvemos, melhores nós ficamos. Agora, quando nós não desenvolvemos, nós não cumprimos a nossa missão. Nós ficamos sem cumprir aquilo para o qual Deus nos chamou, não é? O propósito para o qual Deus nos criou, nos preparou, é para que nós possamos fazer as boas obras, ou seja, em tudo na nossa vida, sermos o melhor. Efésios capítulo 4, de 7 a 8, diz assim: a graça, que é o dom imerecível de Deus, a dádiva de Deus, foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz: quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro, não é? Ele levou aquilo que nos prendia, que nos impedia, que nos limitava, não é? Que nos dificultava. Ele levou cativo o cativeiro e concedeu, deu dons aos homens, deu benefícios, aptidão, dote natural, capacidade. Então vou reler esse versículo. A graça, A graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo.
Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou o cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Então Deus deu dons, capacidade natural aos homens, a capacidade a cada um de nós, a cada homem, a todos nós. Deus deu dons para mim e para você, para todos nós. Lá no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 27, Jesus disse assim: o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dado. O homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dado. E lá na carta de Tiago, capítulo 1, versículos 16 e 17, está escrito assim: não vos enganeis, meus amados irmãos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudanças. Então, todo dom perfeito, tudo aquilo que é bom, tudo aquilo que é maravilhoso, vem de Deus, vem do Pai das luzes, vem do nosso Deus, que é a luz do mundo, vem através dele. Jesus disse que o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dado. Tudo que somos e recebemos vem de Deus. Nós já lemos lá em Gênesis capítulo 1, no princípio fala assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Bereshit bara Elohim, não é? Bereshit bara. Bara é o verbo que é atribuído somente à pessoa de Deus, que é o verbo que faz. Ele traz a existência, ele faz existir aquilo que não existe. Então toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do Pai das luzes, vem de Deus. O homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dado. Tudo que somos, recebemos de Deus. E tudo que somos e recebemos de Deus precisa ser desenvolvido, multiplicado. Precisamos produzir, dar frutos, frutificar. Porque tudo que Deus nos deu, se nós não frutificarmos, se nós não melhorarmos, se nós não desenvolvermos, nós não cumpriremos a missão para a qual Deus nos chamou e Deus nos deu. Não é? Ele deu dons aos homens, ele nos abençoou, e quando nós não cumprimos o que nós temos que fazer, nós não estamos cumprindo a nossa missão. É como lá no talento, na parábola dos talentos, capítulo 25 de Mateus, versículo 14 a 30, que fala que Deus deu talentos aos homens. A um deu 5, a outro deu 2, a outro deu 1, conforme a sua capacidade, mas que os talentos foram dados para serem multiplicados, desenvolvidos, aplicados. E quando nós não fazemos isso, nós não estamos cumprindo a nossa missão. Tudo o que não desenvolve e não produz tem algum problema, alguma limitação, algum empecilho, alguma dificuldade, alguma barreira. E nós vimos lá que quando Deus levou o cativo o cativeiro, ele subiu ao céu, ele levou o cativo o cativeiro, ou seja, ele levou cativo, preso com ele, aquilo que nos cativava, que nos prendia, que nos impedia de produzirmos o fruto que precisamos produzir e de recebermos a bênção de Deus. Então, tudo que não desenvolve, não produz, tem algum problema. Isso é em tudo na nossa vida, em todas as áreas. Tudo que existe, nasce, cresce, desenvolve, precisa cumprir a sua missão. Se não desenvolve, se nasceu, mas não cresceu, não desenvolveu, não cumpre a sua missão. Precisa cumprir, porque senão nós nos tornamos inúteis. Inúteis. Nós vamos ver algumas passagens da palavra de Deus, lá no Evangelho de Marcos, capítulo 11, versículo 12 a 14, que fala sobre a figueira. Marcos, capítulo 11, de 12 a 14, fala assim: no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome, está falando de Jesus. E vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela, porventura, acharia alguma coisa. Aproximando-se dela,
nada achou senão folhas. Preste atenção nisso aqui. Senão folhas, porque não era tempo de figos. Achou somente folhas porque não era tempo de figos. Nós vamos entender isso aqui. Não é porque as pessoas falam, se não era tempo de figo, por que ele foi procurar frutos nela? Porque, preste atenção, então lhe disse Jesus, nunca, jamais coma alguém fruto de ti. E seus discípulos ouviram isto. Ela amaldiçoou aquela figueira. Ele amaldiçoou aquela figueira. Quando fala assim, ele veio e encontrou só folhas porque não era tempo de figos, por quê? Porque a figueira, antes de dar folhas, e principalmente folhas novas, a primeira coisa que ela dá é frutos. Se ela estava cheia de folhas, ela precisava estar com frutos. Ela deveria ter dado frutos primeiro. É como aqui nos Estados Unidos, que as árvores que têm flores, elas dão, antes das folhas, elas dão flores primeiro. Depois elas dão folhas. E a figueira, antes dela dar muitas folhas, ela precisa primeiro dar frutos. Então, se você chega numa figueira que tem muitas folhas, mas não tem fruto, é porque ela não cumpriu a sua missão. Ela não frutificou, não é? Então, Jesus olhou aquela figueira cheia de folhas, mas não tinha frutos. Essa figueira é como muitas pessoas que parecem árvores frondosas e bonitas, mas não dão frutos nenhum. A figueira não deu fruto, ou seja, não cumpriu a missão para a qual existe, para a qual Deus a fez, a criou. Então, Deus nos criou em Cristo Jesus para as boas obras, para darmos frutos. E se nós não temos fruto nenhum, será que nós só ficamos contando bênçãos que os outros alcançaram, frutos que os outros tiveram e nós não? Nós só estamos sempre contando testemunhos dos outros e não temos testemunho a nosso respeito? Alguma coisa não está bem. Porque quando nós não frutificamos, nós não desenvolvemos aquilo que Deus nos deu, nós não estamos cumprindo a nossa missão. No Evangelho de João, capítulo 15, Evangelho de João, capítulo 15, nós vamos ler apenas alguns versículos. Capítulo 15 fala da figueira, né, da videira verdadeira, da videira. Jesus, né, fala da videira verdadeira, que ele é a videira verdadeira, nós somos os ramos e o Pai é o agricultor. Mas aqui nós vamos ler do versículo 1 ao 5, fala, eu sou a videira e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim, se não der fruto, ele é cortado. E todo o que dá fruto é podado para produzir mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo e não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. O versículo de número 8 está escrito assim, nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. E no versículo de número 16 fala, não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei, para que vades e deis fruto e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, ele vos conceda. Mas nós fomos chamados para estar ligados nele, presos nele, para darmos frutos, né? Pensamos que dar frutos é só ganhar vidas, ganhar almas para Jesus, pregar o Evangelho, mas é muito mais do que isso. Nele nós vamos dar todo bom fruto, todas as boas obras, em todas as áreas. Não é somente pregar e ganhar vidas, não é? Mas é muito mais do que isso. É viver Jesus, é ter Jesus
e viver Jesus. Aqui nesse capítulo 15, no versículo 6, fala assim: se alguém não permanecer em mim, será lançado fora à semelhança do ramo e secará, e o apanham, lançam no fogo e o queimam. Nós precisamos estar nele, vivendo Jesus. Versículo de número 10 desse capítulo 15 do Evangelho de João fala: se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e o seu amor permanece, e no seu amor permaneço, perdão. Então, é pregar, é ganhar vidas, mas é estar nele e guardar a sua palavra, e obedecer a sua palavra, e estar no seu amor. Versículo de número 12 fala: o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Então não é só pregar, não é só ganhar vidas, não é só fazer discípulos, mas é obedecer a palavra e amar, não é? E lá no versículo 14 fala assim: vós sois meus amigos se fazeis o que eu vos mando. Então a nossa missão é viver Jesus, é obedecer a sua palavra, é amar, é produzir frutos. A nossa missão é muito mais do que pregar, evangelizar e fazer discípulos, mas é viver Jesus. Cada um de nós individualmente sabe exatamente que tipo de fruto ou de frutos nós temos produzido. Ou seja, se nós não produzimos nada, nós não estamos produzindo a missão que Deus nos chamou para executarmos e para vivermos, né? Se não produzimos nada, não estamos produzindo ou cumprindo a missão que Deus nos chamou. Nós vamos ver agora, eu preciso que você preste bastante atenção nisso aqui, não é? A pessoa que não dá fruto, ou as pessoas que não dão frutos, que não vivem Jesus, que não obedecem à palavra de Jesus, que não amam como Jesus disse, essas pessoas só ocupam lugar, só causam despesas e problemas, prejuízos e confusão. Elas não respeitam regras, ordens, limites, leis, direções. Elas vivem murmurando, reclamando, maldizendo, e é sempre do contra, não é? E para elas serem aceitas, são bajuladores, aduladores dos outros, por motivos interesseiros. Vamos ver isso na carta de Judas, que é um capítulo só. Judas, que é antes de Apocalipse. Toda pessoa que não cumpre a sua missão, produzindo os frutos, ou o fruto que Deus quer que produzamos, essa pessoa só dá problema. Essa pessoa só está ocupando lugar, e às vezes ocupando o lugar dos outros. Ela só traz confusão, ela vive murmurando. E aqui na carta de Judas, só um capítulo que existe, não é? Versículos 3, 4, nós vamos ler alguns versículos. O 3 diz assim, 3 e o 4. Amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhar diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde antemão, foram antecipadamente pronunciados para esta condenação, homens ímpios que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus
e negam o nosso único soberano e Senhor, Jesus Cristo. Negam como? Dizendo que estão negando? Não, negam com as suas atitudes, negam com a sua forma de ser, negam com o seu comportamento. As pessoas às vezes confessam, não, eu tenho Jesus, mas o comportamento está negando. As atitudes estão negando. O versículo de número 8 fala assim: ora, estes da mesma sorte, quais sonhadores alucinados, não só contaminam a carne, como também rejeitam o governo e difamam autoridades superiores. Eles vivem rejeitando, eles não se submetem nunca e vivem tentando difamar as autoridades superiores, criando problemas, falando mal, tentando difamar as pessoas. O versículo de número 11 fala assim: ai deles, porque prosseguiram pelo caminho de Caim e, movidos de ganância, se precipitaram no erro de Balaão e pereceram na revolta de Corá. Olha, quando fala assim, seguiram o caminho de Caim, ficaram com inveja do irmão a ponto de matar o irmão. E seguiram pela ganância de Balaão, ficam buscando recompensas para prejudicar outras pessoas. Se eles têm recompensa, eles prejudicam qualquer um, mesmo que seja um servo de Deus. Fez então como Balaão, que estava para receber prêmios para tentar amaldiçoar o povo de Deus. E aqui fala assim: e pereceram na revolta de Corá. A terra abriu, engoliu aqueles que se revoltaram contra Moisés. Vocês estão entendendo, meus irmãos, como que isso é sério? Então, existem pessoas que elas não conseguem cumprir a missão que Deus deu porque elas rejeitaram a missão de Deus. E elas preferem ser um problema, uma confusão. E aqui nos versículo 13 fala assim: essas pessoas são ondas bravias do mar, que espumam as suas próprias sujidades, estrelas errantes para as quais tem sido guardada a negridão das trevas para sempre. Meu Deus, misericórdia! Olha o versículo de número 16. Os tais são murmuradores, são descontentes, andando segundo as suas paixões, a sua boca vive propalando grandes arrogâncias e são aduladores dos outros por motivos interesseiros. Eu vou ler aqui deixa eu ver aqui, do 21 ao 23. Fala assim: guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. E compadecei-vos de alguns que estão na dúvida. Salvai-os, arrebatando-os do fogo. Quanto a outros, sede também compassivos em temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. Vamos tomar cuidado. Vamos ajudar aqueles que estão em dúvida, tentar esclarecer, tentar ajudá-los para que eles possam ter um entendimento de todas as coisas que estão acontecendo e não caiam na boca e na vida e na armadilha dos murmuradores, dos descontentes, que vivem trazendo confusão e que são aduladores dos outros por motivos interesseiros. A palavra de Deus fala que a árvore, todas as árvores, ou seja, cada árvore, ela é conhecida pelos frutos que produz. Vamos ver Mateus capítulo 7, de 15 a 23, que fala o seguinte: nós somos criados em Cristo Jesus para boas obras, para que nós andemos nela. Mas cada árvore, pelos seus frutos, vai dizer que tipo de árvore é. Se foi criado em Cristo Jesus para dar bons frutos ou não. Então aqui, Mateus capítulo 7, do versículo de número 15 ao 23, está escrito assim: acautelai-vos dos falsos profetas. Falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos
roubadores. Então nós temos que tomar muito cuidado e prestar muita atenção, porque no nosso meio tem lobos vestidos de ovelhas. Tem ovelhas que por fora são ovelhas, mas que por dentro são lobos. Então nós temos que tomar cuidado, porque o lobo está cumprindo a missão de ser lobo. E tem muita ovelha que a gente pensa que é ovelha, que está cumprindo a missão do lobo, e não a missão da ovelha. Será que nós estamos entendendo isso? Pelos seus frutos o conhecereis. Colhem-se porventura uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz maus frutos. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada fora. Deixa eu ver até o de número 23. Assim, pois, pelos seus frutos o conhecereis. É pelos frutos que nós conhecemos a nossa missão. A missão de cada pessoa. Se ela está com a missão de abençoar ou de amaldiçoar. De ser bênção ou de ser maldição. De ser solução ou confusão. De ser paz ou perturbação. Assim, pois, pelos frutos os conhecereis. Versículo 21. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Esse que faz a vontade do Pai que está nos céus, esse está cumprindo a missão de Deus. Versículo 22. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura, não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi claramente, explicitamente, nunca vos conheci, ou seja, nunca vos reconheci como minhas ovelhas. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então, pelos frutos nós conhecemos a árvore. Por aquilo que nós produzimos, nós nos identificamos, ou nós somos identificados. Quando Deus fala sobre Israel, olha que coisa séria, Israel, lá em Isaías capítulo de número 5, o profeta Isaías capítulo 5, ele falando de Israel, dos descendentes de Abraão, do seu povo. Olha o que ele fala no capítulo 5. Isaías, capítulo 5. Nós vamos ler do versículo 1 a 7. Ele fala assim, Agora cantarei ao meu amado, o cântico do meu amado, a respeito da sua vinha. O meu amado teve uma vinha num outeiro fertilíssimo. Sachou-a, ou seja, ele cuidou dela, ele adubou, limpou-a das pedras e a plantou de vides escolhidas. Vides escolhidas. Edificou no meio dela uma torre e também abriu um lagar. Ele esperava que desse uvas boas, mas deu uvas bravas. Ele esperava que desse uvas boas, mas deu uvas bravas. Vamos ler até o 7. Agora, pois, ó moradores de Jerusalém e homens de Judá, julgai-vos peço entre mim e a minha vinha. Que mais se poderia fazer ainda a minha vinha? O que eu lhe não tenha feito? O que é que eu poderia fazer que eu não tenha feito? E como, esperando eu que desse uvas boas, veio a produzir uvas bravas? Agora, pois, vos farei saber o que pretendo fazer à minha vinha. Tirarei a sua sebe, para que a vinha sirva de pasto. Derribarei o seu muro, para que seja pisada. Torná-la-ei em deserto. Não será podada, nem achada, mas crescerão nela espinheiros e abrolhos. Às nuvens darei ordem que não derramem chuvas sobre ela, porque a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel, e os homens de Judá são a planta dileta do Senhor.
Este desejou que exercesse juízo, e eis aí quebrantamento da lei, justiça, e eis aí clamor. Olha o que aconteceu com Israel. Olha Jerusalém como está. Olha Israel como está. Em Israel chove uma vez só, em um mês só, e pouco, não é muito. Deus deteve a chuva. A terra está assolada. Era para ser somente deles, e hoje não é somente deles. Vocês estão entendendo? Sabe por quê? Porque ele esperava que desse uvas boas e deu uvas bravas. Porque ela não cumpriu a sua missão. A missão para a qual ela existiu e existe. Lá no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 10, fala assim, que Jesus estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. O versículo 11 fala assim, ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Então vede agora o que é que está acontecendo. E por quê? Por que essas coisas estão acontecendo? Porque a missão para a qual Israel veio para cumprir, não cumpriu. Nós somos a igreja do Senhor. E a igreja não é prédio, a igreja não é um lugar, a igreja somos nós. E aquela pessoa que se diz ser igreja, que não cumpre a missão, ela não é igreja. A que cumpre a missão é a igreja do Senhor. Lá no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 21. Será que nós estamos entendendo isso? Lucas, capítulo de número 21. Meu Deus. Versículos de 30 a 36 está escrito assim. Quando começam a brotar, vou ler do 29 até o 36. Ainda lhes propôs uma parábola dizendo, vede a figueira e todas as árvores. A figueira é Israel e todas as árvores, as outras árvores são as outras nações, todos os povos. Quando começam a brotar, vendo, sabeis por vós mesmos que o verão está próximo. Assim também, quando virdes acontecerem estas coisas, sabei que está próximo o reino de Deus. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo, e para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço. Pois há de sobrevir a todos os que vivem sobre a face de toda a terra. Vigiai, pois, a todo tempo, orando para que possais escapar de todas essas coisas que têm de suceder e estar em pé na presença do Filho do Homem. As coisas estão acontecendo e acontecerão, mas nós precisamos estar firmes na presença de Deus, para que nós não sejamos pegos de surpresa. A falta de conhecimento de Deus e da comunhão com Ele tem gerado uma grande confusão no andamento e conduta de toda a humanidade, no mundo inteiro. As pessoas conhecem muito bem de religião, denominação, sistemas eclesiásticos, de doutrinas, filosofias, costumes, rituais, mas pouco ou nada sobre Deus. Esse é o problema. E quando nós não conhecemos pouco ou nada sobre Deus, nós não cumprimos a missão para a qual Deus nos chamou e nos criou em Cristo Jesus.
temos falado nos estudos de quinta-feira, todos os estudos dando detalhes sobre tudo isso, nos estudos sobre tempos difíceis, o iníquo, sobre o espírito do anticristo, dias de obscuridade, o mundo espiritual. Quem tem sede e quer, venha. Nesses estudos, tudo está sendo mastigado, esclarecido, para que possamos ter o entendimento se estamos produzindo frutos bons ou não, se estamos cumprindo a nossa missão ou não, para quem estamos trabalhando e como estamos trabalhando e por quê. Nesses estudos estão falando, existem pessoas que são da congregação, mas nunca assistiram, e se assistiram de mau grado, sem prestar atenção. Mas o comportamento delas mostra, a atitude de cada uma delas mostra que elas não estão cumprindo a missão de Deus, estão cumprindo a missão delas e do inimigo, mas de Deus não. Porque pelos frutos nós conhecemos as árvores. Em meio a tudo o que está acontecendo no mundo, em todas as suas áreas e aspectos, qual tem sido o nosso papel? Em que temos contribuído, participado e por quê e para quê? Qual tem sido a nossa missão? Como temos exercido a nossa missão? Eu sei que Deus me chamou. E você está fazendo o quê? Porque Deus me deu esse dom e você está fazendo com esse dom o quê? Você não depende de ninguém para exercer o seu dom. Você precisa cumprir a sua missão, para a qual Deus te criou, se é que você deixou que Ele criasse você em Cristo Jesus. A nossa missão, função, trabalho, ministério, obrigação, responsabilidade, tudo na nossa vida, como é que temos cumprido isso? Na nossa casa, na nossa família, com a esposa, com o esposo, com os filhos, com o trabalho, com o patrão, com os pastores, com os líderes de departamentos, com os departamentos, com tudo, no mundo, em qualquer lugar aonde vamos. Como temos feito? Qual tem sido o nosso comportamento? Pelos frutos, ou seja, pelo comportamento, pelas atitudes, nós conhecemos a árvore. Lá em Efésios capítulo 2, versículo 10, está escrito assim: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus, de antemão, preparou para que andássemos nela. Como já vimos, é Deus quem nos chama e nos capacita. É Ele mesmo quem realiza tudo em nós, por nós, para nós e através de nós. Não somos nós sozinhos. É Ele em nós, o Emanuel, o Deus conosco, o Deus em nós e por nós e através de nós. Jesus disse em Atos capítulo 1, versículo 8, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Ele nos dá poder, unção, autoridade, graça, sabedoria. Aleluia! É Ele quem nos dá. Mas recebereis poder. E tantas pessoas que dizem que receberam poder, que receberam... E aí? E aí? E daí? Como você tem cumprido a sua missão? É Ele quem nos capacita. É Ele quem nos deu dons. Efésios capítulo 4. O apóstolo Paulo escrevendo aos Efésios, no capítulo de número 4. Vamos ler do versículo 7 a 8 e de 11 a 13. Efésios 4, de 7 a 11. De 7 e 8 e de 11 a 13. Efésios 4, 7 e 8 e de 11 a 13. Fala o seguinte, 7 e 8. E a graça
foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz: quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ele levou com ele tudo aquilo que nos impedia de sermos usados por ele. Ele levou cativo, ele levou preso com ele tudo aquilo que nos prendia, que nos deixávamos presos nas trevas, impossibilitados de sermos usados por ele. Ele levou cativo isso. Então nós estamos livres para fazer a obra dele. Versículos de 11 a 13, ele fala assim, de 11 a 13, ele fala o seguinte: e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Cada um, ele não fez tudo num e nem tudo para todos, não. Vou reler. Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, para essa missão. Essa é a nossa missão, edificação do corpo de Cristo. Não é confusão, perturbação, divisão, briga, contenda, reclamação, inveja, ciúmes, disputa, não. É para a edificação do corpo de Cristo. Se você vive com inveja, se você vive com ciúme, se você vive reclamando, você não está cumprindo a missão de Deus, está cumprindo a missão do inimigo. Por mais que você seja entupido de dons e de talentos. Vocês estão ouvindo, meus irmãos? Versículo 12. Com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Vamos ler até o 13. Nós temos vontade de ler tudo. Depois você leia tudo. Porque a arma mais perigosa que o diabo tem contra qualquer pessoa é a ignorância, é a falta de conhecimento, de entendimento. Está cheio de gente ignorante dentro da igreja, do corpo de Cristo. E age com ignorância e ignorância. Ignorância porque não sabe, e ignorância porque é ignorante, porque é estúpido. E não sabe ouvir, não sabe aprender, não quer ouvir, não quer aprender. Não são ensináveis. Essas pessoas jamais cumprem a missão de Deus. Elas cumprem a missão do inimigo. Essas pessoas são uma arma poderosa nas mãos do diabo, de Satanás. Romanos capítulo 12. Interessante que nós vamos ler Romanos 12 e 1 Coríntios 12. Romanos capítulo 12. Vamos ver aqui alguns versículos. Romanos capítulo 12, os versículos de número 3 a 8. 3 a 8 fala assim: porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Vou repetir isso aqui. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um de vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Porque eu. Limite-se. Reconheça o seu limite, o seu lugar e o dom que Deus te deu. Não intrometa no outro. Não pense de si mesmo além do que convém, antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Deixa eu ver aqui, até o 8. Até o versículo, de 11. Eu estou fazendo confusão, estou lendo aqui. Não, até o 8 agora, vamos ler até... Me perdoe, meus queridos. É porque é tanta coisa que eu quero ler.
Eu vou reler de novo aqui, do versículo 3. Eu vou fazer questão de reler do versículo 3 ao 8. Do versículo 3 a 8. E depois do 9 ao 21. Porque precisa ler isso aqui. Porque, pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, porquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Por isso que eu quis ler isso tudo aqui. Não pode deixar de ler. Nós somos muitos, mas somos um só corpo. Somos muitos membros. Cada membro tem uma função, mas somos um corpo. Mas nós temos uma função e nós temos que cumprir a nossa função. Tendo, porém, diferentes dons e segundo a graça que nos foi dada, se profecia, seja segundo a proporção da fé, se ministério, dediquemo-nos ao ministério, ou o que ensina, esmere-se no fazê-lo, ou o que exorta, faça-o com dedicação, o que contribui com liberdade, com liberalidade, o que preside com diligência, quem exerce misericórdia com alegria. O amor seja sem hipocrisia, detestai o mal, apegando-se-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos uns aos outros em honra. No zelo não sejais remissos. Sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes, compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade, abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Vamos ver aqui até o 21. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros, em lugar de serdes orgulhosos, condescendei com o que é humilde, não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito, a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu irmão tiver fome, dá-lhe de comer. Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo assim amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer o mal. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Isso é cumprir a nossa missão. Não é só pregar, não é só recitar versículo, não é só falar poesia, não é só cantar, não é só tocar. Não, é viver isso aqui. Isso é cumprir a nossa missão como servos de Deus. Depois você leia o capítulo 13 e o capítulo 14, todinho de Romanos. Leia a carta toda de Romanos, mas leia o capítulo 12, capítulo 13 e capítulo 14. Que nós vamos entender qual é a nossa missão realmente como servos de Deus criados em Cristo Jesus. Para executarmos e vivermos as boas obras. Vamos agora lá em 1 Coríntios, capítulo 12. 1 Coríntios, capítulo 12, que fala sobre os dons espirituais. Eu tenho vontade de ler tudo, mas não dá tempo, porque senão o estudo fica muito longo. Mas eu estou falando pelo menos o básico para nós. 1 Coríntios capítulo 12, nós vamos ler do 27 ao 31. 27 a 31, que diz o seguinte: Ora, vós sois corpo de Cristo, e individualmente membros desse corpo. A uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos,
Em segundo lugar, profetas. Profeta não é o que fica profetizando, adivinhando coisas, não. É o que prega a palavra da profecia. Porque a lei e os profetas duraram até João. E depois disso veio Jesus. Agora é através de Jesus. Nós vimos lá em Hebreus capítulo 1, versículo 1, fala: havendo Deus antigamente falado de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas. Então, a uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar, profetas, é os que pregam o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Em terceiro lugar, mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedade de línguas, está no último aqui. Se não falar língua não foi batizado com o Espírito Santo. Não existe isso, não. Isso é coisa de homem. Bobagem de evangeliquez, de crente que não tem entendimento nem conhecimento da palavra. Porventura, são todos apóstolos? Ou todos profetas? São todos mestres? Ou operadores de milagres? Têm todos os dons de curar? Falam todos em outras línguas? Interpretam-nas todos? Entretanto, procurai com zelo os melhores dons. Então, Deus deu dom para cada um, com uma missão de edificação do corpo de Cristo, não é de confusão, nem de disputa, nem de nada, não. É de edificação. A nossa missão é de edificar. E aqui, no versículo, antes de entrar no capítulo 13, ele fala: e eu passo a mostrar-vos um caminho sobre modo excelente, que está acima de todas as coisas. O capítulo 13, depois você leia o capítulo 13, de 1 a 13, que ele fala deixa eu ler pelo menos o 1, 2 e 3, que fala assim: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa, ou como o símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar, e tenha todos os mistérios, conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus dons, os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso aproveitará. Então, capítulo 13, de 1 a 13, fala: você pode ter o dom que você tiver. Mas se você não tiver amor, você não está cumprindo a missão do seu dom do jeito que Deus quer. Então, tudo é no amor. Sem amor, tudo que recebemos não vale nada. Por quê? Porque Deus é amor. 1 João 4,8 fala: aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então tudo precisa ser feito em Deus, porque nós recebemos dele. Toda boa dádiva vem dele. Agora, todo comportamento errado vem da árvore má, que produz maus frutos. A nossa maior missão é amar. A nossa maior missão é o amor, porque Deus é amor. 1 João 4,8, aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Você tem feito com amor? Você tem cuidado da sua família com amor? Da sua esposa, dos seus filhos, do seu esposo, dos seus irmãos, da igreja, dos seus líderes, do seu próximo com amor? Porque se não tem amor, você não conhece a Deus. Você é apenas um religioso entupido de conhecimentos, cheio de argumentos de conhecimento e de versículos decorados, só e mais nada. Só e mais nada. A nossa missão precisa ser em Deus, em amor, porque sem amor nada disso adiantará. Por isso, só tem Jesus de verdade. Só tem Jesus de verdade quem nasceu de novo, quem é nova criatura. 2 Coríntios 5,17 fala: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram e eis que tudo se fez novo. É nova criatura. Por isso que nós fomos criados em Cristo Jesus para as boas obras, a nossa missão. Não é? Se somos novas criaturas, a nossa missão é ser como Cristo. Se somos novas criaturas, a nossa missão não é ser
como batista. A pessoa fala, como um bom batista, como um bom metodista, como um bom presbiteriano, como um bom adventista, como um bom católico, como um bom judeu, como um bom ortodoxo, como um bom evangélico, como um bom protestante. Tá tudo errado, tudo errado, tudo errado, tudo errado, tudo errado. É como Cristo, é como Cristo, é como Cristo. Quando nós fazemos tudo conforme a nossa denominação, nós não cumprimos a missão que Deus nos chamou. Nós cumprimos a missão da denominação, mas de Cristo não. Será que nós estamos entendendo? A nossa missão é ser como Cristo, andar como Cristo e ser guiado pelo Espírito Santo de Deus, não pela carne, não pelo que eu acho, pelo que eu entendo, pelo que eu vejo, pela minha forma de ver e de entender, mas pelo Espírito. Espírito Santo de Deus. Romanos 8:8 fala assim, portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. E os que estão na carne não podem agradar a Deus, não cumprem a missão que Deus os chamou. Cumpre a missão da carne, mas de Deus não. E nós temos que ser guiados pelo Espírito. Gálatas capítulo 5. Essa é a nossa missão. Eu estou orando para que Deus me mostre qual é a minha missão. É ser como Cristo. É ser como Cristo. Se nós formos como Cristo, nós estamos cumprindo a nossa missão. Em todos os lugares, em tudo que nós fizermos. Por onde nós passarmos. Gálatas capítulo 5, do 16 ao 26, fala assim, digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne. Porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Isso não é lei. Nós somos guiados pelo Espírito, então nós fazemos espontaneamente. Ora, as obras da carne são conhecidas, e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino dos céus os que tais coisas praticam. Tem muita coisa que não está aqui, mas ele está falando coisas semelhantes a essas. Tudo aquilo que não presta, tudo aquilo que não é bom, não é de Deus. Somente as boas obras, somente o dom perfeito. Mas o fruto do Espírito é isso que é a nossa missão, andar em Espírito para não cumprir as concupiscências da carne. Qual é a minha missão? A nossa missão é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. É isso que é a nossa missão. A minha e a sua missão. Contra essas coisas, não há lei. E os que são guiados, os que são de Cristo Jesus, crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Os que são de Cristo Jesus crucificaram a sua carne com as suas concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Essa é a nossa missão. É andar em amor, em Cristo Jesus, cumprindo aquilo que Ele nos ensinou para cumprir, e não o que eu acho que eu devo. Nós vimos aqui que Gálatas, capítulo 5, diz, andai no Espírito, e você não vai cumprir as concupiscências da carne. E não cumprireis as concupiscências da carne. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, está escrito assim, o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Espírito, alma e corpo. Essa é a nossa missão. Essa é a nossa missão, né? Ser santificados e andar íntegros. Então vamos terminar
Voltando ao primeiro versículo, Efésios 2:10. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus, de antemão, preparou para que andássemos nela. Essa é a nossa missão. Essa é a minha missão. Essa é a sua missão. Você não precisa ficar orando, perguntando, não. Essa é a nossa missão. Que Deus nos abençoe e nos ajude. Em nome de Jesus. Amém.